Olá, Dissekamores, sejam bem-vindos ao quadro de casos criminais mais amado do Clube do Podcast. Eu sou a Lia. E eu sou a Vanessa, e o episódio de hoje é sobre o serial killer BTK. Mas antes, vamos para nossa já conhecida Hora do Merchan. Não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Este barulho parece o som do dinheiro. Começando mais uma Hora do Merchan, sempre agradecendo a Shine Design pelo gerenciamento das redes sociais do Clube do Podcast. Um cuidado e capricho impecável. Precisa de ajuda para que sua empresa cresça nas redes sociais? Então entre em contato com a Shine Design. O perfil oficial do Instagram é shine.designoficial. Shine Design, ajudando a sua empresa a crescer nas mídias sociais. Também vamos falar do Anchor. Você que quer fazer um podcast, recomendamos fortemente dar uma conferida. O Anchor é uma plataforma gratuita e amigável para iniciantes na criação de podcast, contendo ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudios, organizá-los em episódios de podcast e muito mais. E o melhor, ele possui um sistema de monetização sem restrição. Então, se você tem uma ideia de podcast, utilize o Anchor na sua jornada. Agora falando das parcerias do Clube do Podcast. Começando com a Rede Discovery, uma loja virtual de equipamentos de áudio, como por exemplo microfones, fones de ouvido, caixas de som, mesas de som, interfaces de áudio e muito mais. Na hora da compra, utilize nosso cupom de desconto Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo, e adquira 5% de desconto. Pode até parecer pouco, mas hoje em dia qualquer centavo é bem-vindo, não é mesmo? Fora que usando o nosso cupom nos ajuda demais mesmo. Então acesse lojadiscovery.com.br e use nosso cupom de 5% de desconto Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo. E por último, mas não menos importante, vamos falar da Circuito Geek Store. A Circuito Geek Store é uma loja online de impressão 3D de acessórios geek. Você pode comprar um dos itens do catálogo deles ou mandar encomendar uma peça 3D via DM do Instagram. O perfil oficial deles é circuitogeek.store. Circuito Geek Store. Props, acessórios para cosplay e decoração em 3D à pronta entrega ou encomenda. E para finalizar a Hora do Merchan, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Na bio do nosso perfil do Instagram vai ter um link do Linktree. Lá haverá todos os links citados agora há pouco. E junto com todas as nossas redes sociais, seja Twitter, Facebook e até mesmo TikTok. Nosso perfil é Clube do Podcast _. Terminada então a Hora do Merchan, divirta-se com o episódio. BTK, como é conhecido, na verdade se chamava Dennis Lynn Rader. E ele nasceu no dia 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Na cidade era o Kansas, né, que ele nasceu. Ele era o mais velho de 4 irmãos. E também, normalmente, os serial killers que a gente falou até agora, se vocês não viram os episódios, vamos ver, né? Todos eles tiveram uma infância, assim, tipo, terrível. Algum trauma aconteceu, ou alguma morte que desencadeou. Pancada na cabeça. Exatamente. Ou a família tinha algum problema psicológico. Mas no caso do BTK é bem diferente. Ele teve uma infância normal. Não tão normal, porque não é normal uma criança gostar de matar animais. Sim, Apesar que às vezes crianças, como é inocente, tipo, matar o cachorro assim, sem querer, acontece. Acontece mesmo. Acontece. Eu já vi isso acontecer. Meu primo matou uma vez o cachorrinho da minha avó. Tem certeza que é normal? Olha, até hoje em dia ele parece normal. Não vou criar muito vínculo. Pra filha dele, o BTK também era normal, né? Então, dá um medinho aí, né? Dá medo. E outra coisa também, ele gostava de roubar calcinhas. O cara era pervertido. É que tem essa fase aí da adolescência, né? Que os guris são mais, né? Mas roubar calcinha é meio estranho, gente. Ele invadia a casa das mulheres, né? Ele invadia a casa pra comprar, pra roubar. E, bom, ele era viciado também em pornografia e romances policiais. Também é uma coisa bem comum, né? Da gente ver bastante serial killer que tem uma fixação pela polícia. Como a gente falou no caso do Edmund Kemper, ele queria muito ser policial. A grande maioria tem esse desejo de ser policial
policial ou de ler coisas sobre policiais. Acho que é muito também pela aquela questão de se eu não posso ser uma mocinha, eu vou ser o vilão, né? Tipo... eles tentam entender como é que é, assim, tipo... Só que isso no final é burro. Eles nunca dão certo. A grande maioria se ferra. Exatamente. O Dennis também era muito ligado à igreja e também já fez parte do exército. Em 1970, ele se tornou sargento. E isso também teve bastante influência na forma como ele era dentro de casa, né? Quando ele se casou. Ele era bem rígido com a mulher dele. E principalmente em questão de horário, né? Ele era uma pessoa bem metódica nesse tipo de coisa. Ele era tipo aquele homem de filme, assim, pai de família. Porque normalmente, assim, nos filmes eles passam a impressão que os caras são assim, o BTK, na verdade, tipo, igual outros nos filmes que a gente vê, ele era um homem exemplar da cidade. Porque ele morava numa cidade, assim, pequenininha, tipo, onde os vizinhos eram, todos se conheciam, tipo... Ninguém desconfiava um do outro. Era tudo paz e amor, né? Tipo, igual o filme mesmo. Aquele negócio de o pessoal dormia de porta aberta. Exatamente. Que o nome da cidade era Wichita, né? Eu achei muito engraçado o nome da cidade. Eu também nunca tinha ouvido falar desse nome de cidade. Wichita. Eu fiquei, meu Deus, que cidade nada a ver. Mas era uma cidade bem desligada de segurança até então, né? E também ele fazia trabalhos voluntários, né? Tipo, pra melhorar mais ainda, né? O cara... Pra desconfiar de um cara que é pai de família, casado, voluntário, tu vai dizer, faz o cara parte da igreja, sargento. Serial killer. Da onde? Com a infância perfeita que ele teve. Então, começando a falar os crimes que o BTK começou, foi no dia 3 de fevereiro de 1974, onde ele escolheu sua primeira vítima. Ele, na verdade, programava projetos para escolher suas vítimas. E, então, ele observava as pessoas, o horário que saía de casa, o horário que voltava. E ele começou a analisar essa primeira família. Inicialmente, o BTK estava de olho na menina, que se chamava Josie Otero. Ela tinha 11 anos de idade e ele ficou observando ela por um longo tempo. Mas no dia que ele decidiu atacar, ele simplesmente não sabia que tinha um imprevisto ali e tudo saiu completamente fora do controle dele. No dia 3 de fevereiro, ele foi até a casa da família Otero, na esperança que só a Josie estaria ali. E, infelizmente, pra ele, o pai da menina e pra família também, né? A família inteira, pra família inteira. Exatamente. O pai dela tinha sofrido um acidente de carro naquela semana e ele estava possibilitado de trabalhar. Então ele teve que ficar na semana inteira de repouso em casa. E por conta disso, ficaram na casa o pai da Josie, o Joe Otero, a sua mãe, Julie, o seu irmão mais novo, Joey. Então, estavam os 4 na casa e o BTK ele não sabia que eles estavam lá. Não sabia que tinha acontecido esse imprevisto na família. E ele foi única e exclusivamente pra encontrar a menina e chegando lá, as coisas foram bem caóticas. Bom, inicialmente, ele foi pra casa da família Otero pela parte dos fundos. Aí, chegando lá, ele viu que a porta dos fundos estava trancada, até então. E ele cortou os fios de telefone com um facão. Até aí, tudo bem. Daí, tudo certo. Só que nesse momento, o menininho, o Joey, junto com o cachorro da família, abriram a porta dos fundos. E quando ele viu o menino ali, primeiro ele se assustou, né? Mas logo de cara ele pegou a arma que ele tinha junto e botou o Joey e o cachorro pra dentro da casa. Quando ele olhou pro lado, tava o pai da família ali na cozinha e a mãe, se eu não me engano, tava junto com ele, né? Tava todos juntos. Os 4 ali. A única que não tava junto até então, acho que era a menina que tava na sala. Quando ele viu eles, ele juntou todo mundo num canto e disse, bom, agora eu vou amarrar vocês, então eu vou tentar me resolver com o que eu tenho aqui. Não era o ideal. Fico pensando como pra ele deve ter sido muito frustrante isso. Talvez dessa forma, como ele fez as coisas, esse ódio todo, tenha sido muito pelo fato de que as coisas não ocorreram da forma que ele queria, né? E ele era muito metódico em horários e tudo mais. Ele fazia os projetos dele, tipo, eu vou atacar essa tal pessoa e vai ser, tipo, ela, assim. Normalmente ele sempre atacava as outras pessoas porque elas estavam lá de intrometidas mesmo, né? Porque se tivesse só a guria, assim, tipo... daí ele estaria mais faceiro, assim. Mas como tava a família inteira... ele só matou homens porque estavam ali, né? Porque senão não teriam morrido. Quando ele levou toda a família, ele levou o pai e a mãe pro quarto de casal. Amarrou os dois. O pai na cama, se eu não me engano. E a mãe tava amarrada ao pé da cama, né? Que ele amarrou o fio de nylon, era? Ele amarrou o pescoço da mãe da família também pra enforcar ela. E ele fez vários nós diferentes, o que foi o elemento X, eu acho, para os policiais, né? De tentar ver na marinha,
pelos nós diferentes. É que quando chegaram lá e viram esses tipos de nós, eles acharam que poderia ser uma pessoa que trabalha na marinha, que normalmente faz esse tipo de coisa, né? Sim. E era um crime incomum, porque eu acho que ninguém fazia isso, tipo, amarrar as vítimas, assim, e matar a família inteira, né? Exatamente. Foi terrível. Bom, o casal tinha outros 3 filhos, eram 5 ao total. Quando a família chegou em casa, os outros meninos que estavam na escola, eles se depararam com o pai, a mãe e o irmão mortos. Mas a irmã só foi encontrada pelos policiais, pelo que é falado. Só os policiais tiveram acesso a Josie, porque o BTK tinha levado ela até o porão da casa. Então, lá no porão, ele amarrou a menina pelo pescoço num tubo de esgoto e foi encontrado sêmen seco na coxa dela. Então acreditava-se que o suspeito tinha se masturbado em cima do corpo da menina e pendurado ela pra enforcar. Sim. O irmão mais velho, eu achei muito querido da parte do irmão mais velho, que ele não deixou, né? Ele não queria que os mais novos vissem. Eu achei bonita a parte dele. Tipo, ele viu, mas ele não quis deixar os irmãos. Sim. E teve aquela questão também de eles terem mexido na cena do crime, né? Porque eles foram tentar salvar a mãe. Sim, eles ainda tava meio respirando. Tentaram reviver ela, né? Mas não deu. Ai, ficou muito Imagina o psicológico dessas crianças, né? Tipo, sim. Nossa. E um crime que ficou por tanto tempo sem solução, né? É, como tudo antigamente, né? É, a grande maioria dos crimes de antigamente. Ah, e um fato curioso também, que nessas vítimas, quando ele se masturbava, ele não fazia nenhum ato sexual nelas. Sim. Ele só literalmente se masturbava em cima do corpo ou de uma roupa. Um pervertido, né? Ele Exatamente, não é um mas nunca fazia nada com o corpo, assim, tipo... Isso é bem incomum, na verdade, porque normalmente eles fazem alguma coisa com o corpo. Sim. E fazem, tipo, tudo, assim, na hora, né? Além de matar. E o dele não, tipo, não sei. Não levava pra esse lado. É. Então, quando eles chegaram lá, eles viram o corpo dos pais, eles tentaram ligar pra polícia, viram que os cabos de telefone tinham sido cortados e foram pedir ajuda pros vizinhos, que chamaram a polícia. E quando a polícia chegou lá, viram aquela cena, teve várias suposições que foram feitas pela questão do assassino. Mas, pra quem não sabe, na verdade, o BTK ele teve que voltar à cena do crime, porque por muito pouco ele não deixou o facão dele lá. É, ele foi, tipo, depois do crime, ele foi descartar as coisas dele, né? Sim. E ele, deixei a faca lá, né? Isso eu achei muito que prova a organização dele, né? Ele tinha uma lista com todas as coisas que ele tinha levado pra fazer um checklist depois. É falta de experiência, na verdade, dele, né? Primeira vez, né, amores? Aí ele foi... Então, como ele tinha deixado o carro dele umas quadras abaixo da rua da família Otero, ele foi com o carro da família até um supermercado que ficava próximo ao carro dele. Fez lá o checklist e tudo mais. Só que como ele viu que o facão dele tinha sido deixado, né, na casa, ele voltou, pegou o facão e deixou de novo o carro da família nesse supermercado que ficava a 800 quilômetros, mais ou menos, atenção, a uns 800 metros, mais ou menos, da casa da família. E foi até o seu carro bem belo, bem bonito, e foi embora. Depois desse crime, o que ele fazia, na verdade? Ele, tipo, guardava as coisas como se fosse um troféu e ele arquivava tudo o que ele fazia. Esse primeiro caso, ele arquivou tudo. E assinava sempre no final do arquivo BTK. BTK, pra quem não sabe, significa bind, que é amarrar, torture, que é tortura, e kill, matar. Então, BTK, amarrar, torturar e matar. Ele tinha esses troféus tudo guardado num fichário, né? Como a Vanessa disse, que eram todos assinados, tudo bonitinho, tudo catalogado, basicamente. Ele tinha todo um... Ele era uma pessoa muito organizada, né? Toda uma organização. E, bom, por se tratar de uma cidade pequena, quando esse crime estourou, as pessoas começaram a sentir muito medo, porque teve uma grande reprodução, porque os policiais fizeram questão de ficar passando aquilo várias vezes, né, na TV, porque eles acharam de início que podia se tratar de vingança de alguma gangue. Tráfico de drogas. Sim. Porque na cidade não era muito normal isso acontecer. Aí todo mundo começou a desconfiar de todo mundo, assim. Foi um Deus nos acuda. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a colocar tranca nas portas, compraram armas para se defender e começaram a instalar sistemas de segurança. Fez com que o emprego na instalação de sistemas de segurança, o que acontece? Por isso, com essas vagas de emprego, ironicamente, o BTK começou a trabalhar na instalação de sistemas de segurança. E ele só não largou esse emprego porque ele gostava da ironia do emprego. Ele dizia que era a beleza da vida, da ironia de um cara que matou uma família e agora tá instalando um sistema de alarme. Uau, como você é inteligente, cara. O cara
Parabéns. E o segundo crime do BTK foi dia 4 de abril. Normalmente, ele sempre escolhia novamente as vítimas mulheres. E também, quando ele chegou na casa, preparou todo o kitzinho dele, né? Chegou na casa... Kit de matar do gato. Exatamente. E pegou o kitzinho dele, chegou na casa, não estava sozinha a mulher. Esse projeto o BTK chamou de Projeto Apagar as Luzes, que foi especialmente criado pra Kathleen Birk, que tinha 21 anos na época. Pra ele, na verdade, ela era a vítima perfeita, né? E pra ela era, infelizmente, a vítima perfeita também. A mulher morava sozinha, não tinha cachorro, não tinha filha, não tinha nada. Então ela tava literalmente sozinha no apartamento, que tornava pra ele as coisas muito mais fáceis. Então, no dia 4 de abril de 1974 também, ele, com tudo esquematizadinho, tudo bonito, ele vestiu essas luvinhas de borracha, bateu na porta da Cat, mas ela não atendeu ele. E ele quebrou a porta dos fundos e entrou na casa. Aí, de novo, o toque do gato, ele limpou tudo, né, pra deixar tudo bonitinho, tudo sem bagunça nenhuma, e se escondeu no quarto da Cat. Aí, pra infelicidade dele, ela não tava sozinha e tudo foi pra água abaixo. Daí, quando ela viu ele começou a falar que tava precisando de ajuda, que ele tinha que se esconder, que não sei o que, meteu um migué na mulher, né, coitada. Tava fugindo da polícia. É, exatamente. E pra infelicidade do BTK novamente, tinha alguém na casa e era o irmão Kevin. Ele tentou com todas as forças lutar com o BTK. Eu achei que ia dar ruim nessa hora. Ele esfaqueou o Kevin. Tipo, depois de tanto tempo eles lutando assim, porque, tipo, ele lutou com tudo que ele tinha, né? Sim. E mesmo assim o BTK esfaqueou ele. E o cara ainda tava vivo, pra infelicidade dele. E depois partiu pra ela. E dessa vez ele usou uma amarração diferente. Dessa vez ele usou meias. Aquelas meia calça. Não é inteligente, porque, tipo, o que eu achei estranho, tipo, tu amarrar com um fio e amarrar com meia... Não é uma coisa diferente. Ah, mas eu achei tipo... inteligente da parte dele a questão, tipo, ele mandou o Kevin antes deles brigarem amarrar ela, Sim, né? Então, tipo, já fica, ele vai fazer um nó diferente de mim. Então a polícia não tem como ligar esse assassinato com aquele. Então, nisso eu achei esperto. Mas não mudou nada, porque depois nele ele fez os mesmos... Porque a questão de morte foi a mesma coisa, amarrar, matar. Então... Mudou muita coisa. Vamos fingir que foi inteligente. Pra aquela época era inteligente, gente. Era muito inteligente. Pra aquela época era... Depois ele vai ficando mais burro. Exatamente. Depois que aconteceu tudo isso, o Kevin, ele ainda tava vivo e chamou a polícia. Mas a irmã dele foi levada pro hospital, mas já chegou lá sem vida, então não adiantou nada. Ela demorou umas 4 horas, mais ou menos, né, que ela morreu. Exatamente. Tipo, foi pouco tempo, assim, dela chegar no hospital, pronto. Bom, quando o Kevin conseguiu fugir, né, o BTK já tinha esfaqueado a irmã dele várias vezes. Então, ela tava ainda incapacitada na cama, ela não tava conseguindo sair dali. E o Kevin fugiu e começou a buscar e pedir ajuda dos vizinhos. E o BTK deu no pé, né, pra não tá ali na hora do fuzuê. Deu no pé. E quando eles chegaram, a polícia e tudo mais chegou na casa deles, a Cat tava rastejando no chão com o celular na mão pra tentar pedir ajuda. Mas, como a gente disse anteriormente, ela acabou morrendo 4 horas depois, o que é bem pouco tempo pra quem tava... Muito tempo pra quem tava no estado dela, mas pouco tempo pra conseguir alguma informação. E também ressuscitar ela não ia dar tempo, assim, tipo... E, bom, o Kevin, ele conseguiu sobreviver aos assassinatos e ele deu a descrição do homem que tinha matado eles. Ele disse que ele tinha em torno de 1,80 de altura, talvez 82 quilos e, em média, 28 anos de idade. Ele tinha pele clara, bigode e cabelos escuros. E depois desse crime, um tempo depois, no dia 11 de dezembro, a polícia já tinha começado a investigação, porque como ele já tinha dados das características do assassino, eles já começaram a ver, tipo, tudo. E o BTK, nessa época, ele queria fama, literalmente, né? Então ele mandou pro jornal informações do que tinha acontecido. E aí a polícia surtou, todo mundo surtou. Resumindo, o BTK tava fazendo, tipo, um negócio, um terror na cidade, assim. Sim, porque tanto que, na verdade, o que mais pegou o ego dele foi aqueles 3 detentos, né, que estavam falando. Sim. Que eles tinham cometido os crimes. E quando ele viu isso, ele ficou indignado. Ele disse, não, vocês não vão pegar o meu mérito, nem ferrando. E daí a polícia, com essas características, começou a fez em média 1.500 entrevistas, assim, com homens das mesmas características e nada batia. Mas eu achei inteligente da parte da polícia, porque eles se tocaram que ele era... egocêntrico, né? Porque ele mandou as cartas logo depois e eles começaram a usar isso contra ele. Eu achei que isso foi inteligente. Não, isso foi bem inteligente. E relembrando, gente, que aquela época não tinha esse negócio de digital, negócio forense, que tem tudo aquelas... Tu joga as tintas e aparece pegada. Sim.
Tipo, antigamente não tinha nada disso, então... Digital até tinha, mas era aquele negócio... Era um negócio, bem tipo, tinha que estar muito óbvio digital pra te pegar, assim. Sim. Porque não tinha, assim, laboratórios. Até tinha, mas não era tão avançados como hoje em dia, né? Demorou, acho que 10 anos do primeiro caso pra começar a ser estudado o DNA, né? Sim, é que, na verdade, antigamente eles davam prioridade pros casos atuais. Tipo, aconteceu mês passado, eles estão fazendo no laboratório. Isso que eu acho meio errado também, né? Mas eu acho que o policial, né, que tava comandando, ele queria meio que, tipo, deixa aí pra gente interligar com os próximos. O que é meio errado, né? Sim. Porque não devia ter próximos. Mas, deveria ter estudado mais, né? Exatamente, mas era muito difícil, gente. Até porque não era muito comum existir esse tipo de gente. Esse tipo de crime. Era, tipo, assalto, coisas mais, assim, tipo, óbvias. Esse tipo de coisa pensada, com projeto, com ele enviando pra um jornal, isso é muito estranho, né? Sim, e ele tinha todo um trabalho, né? Ele escrevia as cartas, aí ele fazia fotocópia das cartas, ele cortava as beiradinhas, assim, pra elas não identificarem de onde tinha vindo isso. Então, era todo um trabalho metódico que ele tinha. Ele queria mostrar isso, entendeu? Tipo, era o troféu dele. Tipo, vejam, entendeu? Assinava com o BTK, tipo, como se sou ele fosse eu, muito cara. inteligente o tempo cara, inteiro. Famosão, assim. Então, acho que na cabeça dele, eu acho que ele tava, sei lá, o que ele tava fazendo, né? Estrela. Bah. O que no final, mais pra frente, a gente vai falar realmente, né? Uhum. Ele foi, tipo, uma estrela. Isso é muito... Eu, quando vi isso, eu fiquei, tipo, não. Mas mais pra frente, a gente vai falar e você ficar de cara. Então, continue assistindo. Assistindo, não. Ouvindo. Continue ouvindo, gente, pelo amor de Deus. Então, depois do último assassinato que a gente falou ali, do caso da Cat e do Kevin, o BTK, ele foi pai do primeiro filho dele. E isso fez com que a família e o trabalho se tornassem completamente a vida inteira dele. Então, ele não tinha tempo pra mais nada. Tirou férias do crime. Tirou férias do crimezinho dele. E isso fez com que ele ficasse 5 anos inativo. O que piorou também a investigação da polícia, porque até então a polícia ela não levava o tempo, a parada de morte, como traço também de um serial killer. Eles achavam que o serial killer matava sem parar. Então, isso prejudicou bastante as investigações por um tempo, mas acho que logo depois eles já perceberam que algo podia ter deixado ele incapacitado. Então, quando ele retornou, foi dia 17 de março de 77. E a ideia dele foi outra já. O nome do projeto que ele deu é Blackout. Onde ele se vestiu de detetive, usou fotos dos filhos dele, do filho dele, no caso, da esposa, pra mostrar pras pessoas que ele tava procurando essas crianças perdidas da família, né? Inteligente. Não vou mentir, inteligente. E eu achei legal também que ele teve uma rua como opção, né? Então, tipo, se não desse uma porta, ele ia pra outra. Então, ele foi revisando assim, porque, tipo, um não tinha dado certo, daí ele foi pra outra. O que atendesse levava. Exatamente. E essa família tava toda em casa novamente, o que, né, já não é muito show pra ele, né? Porque ele sempre vai em busca de uma mulher. E essa mulher se chamava Shirley. Então ele chegou lá e a família já tava doente. Por isso que ela tava toda em casa. Era ela e 4 filhos, né? Tinha os filhos dela. Então ele entrou, trancou os filhos. Isso que eu achei diferente. Ele trancou os filhos à parte, tipo, da vítima. Trancou os filhos no banheiro. Depois ele prendeu a vítima, que seria a Shirley. E pegou o fio e amarrou várias vezes no pescoço dela pra enforcar. E foi assim que ele matou ela. Ele não matou as crianças, né? Não, ele não matou as crianças. Mas como o plano dele não foi bem sucedido, porque ele queria a Shirley em si, e os filhos interferiram no caso, então ele, tipo, ele se sentiu meio fracassado. Uhum. Então esse crime não foi um crime perfeito pra ele, o que deu mais raiva e deu mais vontade de matar ainda. Mas ele não matou os filhos. Depois que matou ela, ele roubou as calcinhas dela. Pervertido. Roubou as calcinhas dela e foi basicamente isso. Eu acho que ele descartou as coisas dele, os kitzinhos dele. Foi embora porque ele ficou puto, né? Porque não era o crime que ele queria. Ele achar que ia ser o crime. Ele sempre acha que vai pegar a mulher sozinha em casa, que vai ser tipo, sei lá, não sei. Ele não teve tanta sorte, assim, nesse sentido. Isso que ele avaliava muitas pessoas antes de ir atrás delas, né? Sim. Eu via quando a hora que a pessoa saía, que a pessoa voltava. Então, tipo, ele era inteligente, era burro e tinha sorte. Ele era as 3 coisas. Exatamente isso. Ele foi ficando burro com o passar do tempo. E nisso já fazia mais de 3 anos de crime já. E os policiais já estavam, meu Deus. O que eu ficava, gente, vocês não interligam os casos. Porque até agora que a gente falou, são todos parecidos. Ele só usou um método diferente. Não, e daí, tipo, ele mudava alguma coisa que outra. Só que uma coisa que ele nunca mudou foi cortar os fios de telefone. Sim, e ele sempre via que a mulher era, tipo...
E sempre roubava as calcinhas, as coisas íntimas de mulher. Então, tipo, era meio burrice, assim. Era meio na cara algumas coisas, só que a polícia na época também era bem... Acho que era uma cidade que não tava preparada pra aquilo, né? Tipo, mandar assim pra população, a gente tem um serial killer. Porque naquela época não era estudado um serial killer. Sim. Ele não tinha noção como é que ele atuava, como é que era o projeto dele de matar, nada. Então, tipo, pra eles era novidade. Sim, era bem complicado também a polícia conseguir prender uma pessoa, sendo que eles não fazem a menor ideia de como lidar com um caso desses. Não dá pra completamente culpar, mas também não tô completamente isentos da culpa, né? Porque eles foram bem burros em vários momentos. E a própria polícia depois ficou com vergonha do que ela fez, que foi bem engraçado até de ver. Corrigindo, então, o BTK, na verdade, ele ficou 3 anos sem matar depois do nascimento do filho. E ele ficou 5 anos sem matar depois do nascimento da filha. Então, eu acho que ele amava mais a filha. Então, eu deixei comer o tempo pra filha dele, né? E quando eu comecei a estudar esse caso, eu achava muito que ele ia abusar dos filhos. Sim. E isso me chocou muito, porque ele não abusou. E ele tem uma filha. Eu achava que ele ia ser muito ruim, tipo, com a família inteira, assim, até com a mulher. Sim. Mas falavam que ele era, tipo, o marido exemplar, o pai exemplar, o homem exemplar, e, tipo, isso é muito doido de ver. Eu vou dar uma referência nada a ver. Mas eu tenho que dar... Não sei se vocês assistiram Euforia. Sim. Sabe o pai do Nate? Sim. Ele é tipo isso, pra sociedade ele é um paizão, trata os filhos, não dando spoiler, né? Eu não vou dar. Mas pra ele, pra sociedade, ele é um homem, tipo, top de linha, ama a família. Mas, na verdade, ele tem vários fetiches aí, trai, faz várias coisas. Sim. Então, é tipo, não necessariamente a pessoa tem algum problema, sei lá... psicológico. Mas isso pode ser explicado também até gente que não mata, assim, entendeu? Tipo, trai, faz coisas estranhas, assim. E daí tem gente que fala brincando, né, que o homem, quanto mais legal, porque aquele homem que tu olha, nossa, que paizão, é o que mais vai ter coisa. Gente, vocês não conhecem as pessoas dentro de casa, mas fora de casa é tipo, esse negócio de avaliar... Exposit de homem. E depois que tu começa a gostar desses assuntos criminais, tu já fica analisando a pessoa, Sim. sabe? Tipo, começa a fazer linguagem corporal, fica, esse aí não me desce. Esse aí gosta de uma coisinha estranha. Isso aí é E foi com o passar do tempo, os crimes das pessoas estavam, tipo, colocando alarme em casa, surtaram total, né? Porque, Sim. tipo, moravam na cidade perfeita e daqui a pouco um assassino. Imagina o terror do pessoal, né? Sim, todo mundo que tinha... As mulheres ficavam só em casa depois disso. Elas quase nunca saíam, trancavam até as crianças em casa. Tipo, foi terrível, assim, o que ele causou. Nossa, eu fico imaginando o terror, porque os Estados Unidos é uma máquina, né? De serial killer. Daí tu imagina, tipo, uma coisa é acontecer isso em Nova York, outra coisa é acontecer isso numa cidadezinha, assim, tipo, com, sei lá, nem 20 mil habitantes direito tinha. E daí, do nada, mata uma família inteira e tu fica, caralho, enche tudo de Estados Unidos é alarme. uma coisa, assim... é tipo, cidadezinhas pequenas, estranhas, casos criminais. Não mora, não, só não. Agora, a cidade de Nova York, não tem, gente. Vai ver os Vingadores da tua janela. É isso que tu vai ver, não tem. Porque todos por Nova York. Verdade. Tudo é Nova York. Vamos morar em Nova York, gente. Não mora nessas cidadezinhas pequenininhas. Tem rato em Nova York, mas o pior dos problemas. Tu prefere morrer ou pegar uma leptospirose? Acho que Nova York tinha serial killer muito tempo atrás. Sim. Agora tu mal vê caso em cidade grande. Até porque a polícia de cidade grande já tá naquele negócio mais, né? Mais caso, mais... hoje em dia tem o FBI, tem... Nossa, imagina a tecnologia que deve existir hoje em dia, né? Sim. Mas ainda tem muitos arquivados que eles até hoje não sabem. Assim como a gente falou do John Wayne Gacy, né? Que o caso dele, alguns crimes ainda são arquivados porque eles não sabem quem são as pessoas, né? Sim. E então, tipo, são caras famosos pelos seus crimes, que ainda assim, em vários crimes tem algum detalhe, alguma coisa que não tá completamente resolvida. Sim, eles fecham e abrem de novo. E se o assassino, ele tá vivo, eles deixam ele vivo pra fazer pesquisa com ele também. Sim. Alguns né? eles matam, entender. o que é meio burro, porque alguns... É que às vezes eles não vão falar também, né? Então, mas a maioria, alguns, por exemplo, o BTK, ele ainda é vivo e ainda fazem pesquisas com ele. Então, eu acho inteligente fazer pesquisas até pra entender. Em próximos casos, tu já tem um norte, porque isso não vai parar de acontecer, né? Psicopatia existe e quando as pessoas que têm psicopatia tiverem algum gatilho, elas vão, em algum momento, matar ou fazer algo de ruim pras pessoas. Então é sempre bom tu ter
ter alguém ali pra, tipo, tu entender como é que isso funciona. Sim. Porque isso pra gente ainda é uma coisa muito, sem tanto conhecimento, né? E no caso do BTK, ele é interessante porque ele teve uma infância ótima. Então, eles tentam pesquisar o que desencadeou ele a fazer isso, sabe? Tipo, então é bem interessante a questão de estudo. Sim. Mas só isso, gente. Pra entender qual é o gatilho dele. Exatamente. Bom, depois do crime da Shirley, que foi imperfeito, ele ficou com raiva e óbvio que ele ia procurar outra vítima. Sim. Porque agora, desse jeito, ele... agora vai ficar perfeito. E foi dia 8 de dezembro de 77. Deu uma pausazinha aí nesse tempo, né? De Sim. alguns meses. Pode ser que ele tenha se planejado melhor, né? Até um tempo vigiando, né? Tinha toda a planta da casa da mulher, certeza. Sim, tipo, e ele tinha tudo das pessoas, né? Depois Sim. do crime. Então ele arquivava tudo. Então ele tinha literalmente tudo. A próxima vítima se chama Nancy. Como sempre, pegou o kitzinho dele, vestiu as roupas pretas, luvas, coisa arada. E foi finalmente pra ter o crime perfeito dele. Sim. Primeira coisa, cortar os fios de telefone Sei. pra utilizar e também... É inteligente, porque a pessoa não vai ligar pra polícia Sim. e ele ainda usa os fios. E a polícia, como sempre, será que é o mesmo Será cara? que é o mesmo cara? Ai, meu Deus, 4 crimes já, todo mundo amarrado. Será que é igual? Todo mundo com os cabos de telefone cortados. Mas Exatamente. Mas eu acho que é o Zodíaco isso aí. Não é Zodíaco. BTK, não. Eu acho que A aqueles... teoria do Zodíaco me quebrou muito. Eu acho que aqueles presidiários lá, ó. O pessoal achar que o cara era o Zodíaco, o cara nem saía da cidade dele direito, o Zodíaco matava na Califórnia. É que pelo fato dele ficar publicando pro jornal e dar esse mistériozinho aí, eles achavam que era o Zodíaco. Não fazia o menor sentido, cara. Não. Só as cartas que ele pegou, talvez um pouquinho assim do Zodíaco, alguma coisa. Mas o Zodíaco da Califórnia, o cara lá no Kansas, tá ligado? Tipo, não saía do lugarzinho dele. Exatamente. Tipo, escolher as vítimas e vral. E o que facilitava, entendeu? Porque era da mesma cidade, Sim. carambolas. Uma, duas, eu acho que ele só mudou a cidade, mas era cidade vizinha, né? Tipo, Era, deu 7 tipo, minutos uma da outra. Era a polícia até, podia até ser a mesma, assim. Sim. O grupo de polícia, mas enfim. Aí ele tirou, né, cortou os fios, algemou ela na cama. E dessa vez ele usou o cinto dele pra matar ela. Que foi já diferencial, né? Já, o cara já veio diferente. veio diferente. Eu acho que não vão saber. Dessa vez, não. Duvido. E matou ela, né? Com um cinto, segurou com muita força até matar ela. Depois pegou as lingeries dela, roubou e pegou uma camisola e se masturbou em cima dela. Foi um crime rápido, porque ela tava sozinha em casa. Que foi o crime perfeito. Crime perfeito, finalmente, BTK. Parabéns. É, reconhecimento que eu queria. E- Bom, saiu saltitante. Eu imagino como ele saiu feliz e saltitante. Sim. Depois de cena do Aí, crime. pra ser mais inteligente, depois que ele fez tudo isso, ele saiu, né? E ele relatou o homicídio. Ele mesmo relatou o homicídio. Aí ele relatou o homicídio, né? Pá, inteligente, né? Tio? E a polícia nem tinha, né? Pra rastrear, né? Sim, polícia. Mas tudo bem, né? Ele achou É que que era... ele também foi metódico nisso, né? Ele cortou tudo que a polícia podia rastrear na folha. Eu achei. Até então ele tava inteligente. Normalmente, fez tudo sempre como ele faz, arquivou tudo, né? Bonitinho, assinou, tarará, e guarda lá pra publicar depois no jornal. Sou famoso, cara. E depois disso também tem uma coisa que ele fez, ele escreveu um poema pra Shirley, que foi a vítima anterior. Aham. Ele ficou indignado que não publicaram um poeminha dele. Ele enviou pro jornal o poema e foi perto do Dia dos Namorados. Meu Deus, muito Sim. esquisito, mas tudo bem. Ele tinha uma visão, né, de que ele namorava com as vítimas, assim, às vezes meio louco. Sim. E tem até fotos desse. Eu não entendi nada do. Tentei ler o poema, é um garrancho demais, assim, tipo. É um garrancho muito feio e acho que tinha até uns erros, assim. Ah, sim, que falavam que achavam que ele tinha problema mental por causa dos É. erros de português. Exatamente. Português não, de inglês. É uma letra. Desculpa, homens, mas, tipo, letra de homem, assim. Porque tem homem que escreve que puta merda, né? Não dá pra entender Letra nada. de médico, assim, horrível. Daí ele foi publicar no jornal e ele não tinha o dinheiro suficiente e por isso que não publicaram. Arquivaram esse poema dele. Ele ficou puto da vida porque não publicaram o poema dele e se indignou e depois foi postando coisas assim aleatoriamente. Tipo, tudo que ele fazia detalhadamente do caso, ele enviava assim Sim. pro jornal. Publiquei, gente, olha o que eu fiz. Foi falando mais sobre os crimes, mandou coisas sobre o caso da família Otero também, né? Que daí ele já fez a ligação dos crimes pra polícia, tipo, já que a polícia não tava se preocupando muito em fazer, ele mesmo fez. Ele começou a escrever sobre os casos antigos que eles não tinham certeza se eram dele ou não. E foi aí que a polícia completamente descartou a questão de tráfico de drogas e perceberam que sim, era crime do BTK, da família Otero até então.
Já fazia uns 10 anos que o cara já tinha matado. E agora que eles... agora que ele falou, então a gente consegue juntar, assim. Eles demoraram muito. Foi quando a filha do BTK nasceu, né? Então ele ficou 5 anos sem matar. O nome dela é Carrie. O nome dela é Carrie Roswell, que é o sobrenome do marido que ela utiliza hoje em dia. E mais pra frente ela vai ser bem importante também no que a gente conhece do BTK até hoje. Porque ela é a única pessoa da família que fala sobre o caso, né? Então, mais pra frente vocês vão saber um pouquinho mais sobre a Carrie. Então, mais um crime de BTK depois dessa pausa. Dia 26 de abril de 85. A próxima vítima se chamava Marine, tinha 53 anos. E ele projetou o nome de Projeto Cook. Também não entendi os nomes dos projetos, acho que era meio, né? Não, é porque ela era mais velha, será? O quê? Que... O 53... eu também tentei juntar, será que ela era uma mãezinha, assim? Talvez por ela ser um pouquinho mais velha do que as outras. Novamente também entrou na vítima, a vítima tava sozinha, estrangulou ela e... Basicamente foi isso, foi um crime rápido, mas ele estrangulou ela. Sim. E levou o corpo pra uma vala. Depois de 9 dias, a polícia achou o corpo dela. Não, e o policial tinha encontrado ele, né, porque ele voltou depois da cena do crime. O policial encontrou ele num posto de gasolina, perguntou, achou suspeito, perguntou o que ele tava fazendo. Ele falou que nada e o policial simplesmente seguiu a vida dele. Gente, se ele tivesse parado e aberto o carro dele... Tava tudo ali. Tudo, cara. Tudinho. O que ia acontecer, talvez o policial ia morrer, né? Mas tudo bem. Acho que foi um anjo, assim, que falou... Não fala com esse cara. De uma coisa... foi vulto. Foi vulto. Ai, nunca te vi, cara. Super normal, um cara todo de preto, indo pra um lugar estranho, numa vala. E foi o primeiro caso com a máscara, né? Que virou marca registrada dele. Porque... E daí a polícia foi lá de novo. E sabe o que ela disse? Que o caso não batia com o caso do BTK. Porque foi diferente. Porque normalmente o BTK deixava as vítimas dentro de casa. Sim. E nunca tinha levado elas. Aí porque dessa vez ele levou pra vala, não era a mesma pessoa. Sim, e daí a questão das máscaras também, que tipo, ele tirou várias fotos dela, né? Ele fez aquela máscara de boneca, onde ele também tirou várias fotos dele e mandou pra polícia fotos em várias posições diferentes, como se ele tivesse vestido de mulher, vestido com as roupas das mulheres que ele tinha matado, que ele tinha roubado. Ele roubava lingerie, tudo, né? Calcinha. Aí ele tirou essas fotos, mandou pra polícia, e ele dessa vez usou essa máscara pra tirar fotos da próxima vítima dele, da nova vítima dele. Que quando a polícia encontrou eles, como a Vanessa disse, ficaram, não é, fica diferente. Diferente, gente, foi um método diferente e outro assassino. Não tem nada a ver. Imagina eles, a população perguntar pra eles e ele falar, tipo, só aí todos não bateram. Quantos assassinos tem na cidade? Sim, vai ter uns 50. Caramba, cada um foi diferente, né? Não, mas tudo bem. Aí o próximo crime dele foi dia 16 de 9 de 86, um ano depois. Isso é muito interessante dele, tipo, parar, voltar, matar e sempre da mesma forma, assim, tipo, ele parava um tempo e analisava as pessoas. Ele planejava bem. Ele, tipo, escolhia bem, tipo, até pra não ficar tão óbvio, né? Tipo, um crime tão perto do outro, ele poderia ser pego também. Mas eu acho que isso é uma coisa, tipo, saciar a sede dele, é uma coisa assim. Pois eu acho que era muito também experimento pra ele, né? Tipo, quanto tempo ele precisava pra fazer o crime perfeito. Sim. Porque quanto mais tempo ele teve pausas, mais crimes bons ele fez, né? Então ele foi... E também tinha a questão familiar dele, né? Então ele deve ter parado pra dar atenção pra família, que o cara trabalhava, tinha a questão da igreja, tinha a questão da família. Então tinha que ser um pai presente. Nesse próximo caso, a vítima tinha 28 anos, de idade diferente, já também mulher, se chamava Vicky. O nome desse projeto é Projeto Piano, porque a Vicky gostava de tocar piano. E ele gostava de ouvir. Como que ele ouviu? Não quero saber, o cara... A menina tava tocando um pianozinho dela diferente, e o cara ali na janela, assim, e aí... Tudo bom, gato? Vicky... Como é que é o nome do Halloween lá? O Michael Myers. Na tua janela, assim, paradão, assim. Nossa, acho que teria um infarto, morria na hora, assim. Imagina. Deus me livre, as pessoas me vigiando. O cara, a Vicky tocando um pianinho bem sussa quando via e o maluco atrás dela. Ele olhando assim, Projeto Piano. Projeto Piano. Original. Esse aí foi muito criativo, né, gente? Como pode ver. E ele chegou lá e ele fingiu que ia arrumar os telefones dela. Ela não queria muito, porque, tipo, do nada, assim, o cara vinha arrumar meu telefone, mas tudo bem. Isso que eu não entendo também, né? Se a pessoa não solicitou, por que tu vai deixar a pessoa entrar na tua casa? Tem que fazer um ajuste, tu vê que tem alguma coisa errada, mas tu deixa. Entra aí, meu filho. Nem com essa pessoa, não pediu ajuda, não
pediu a arrumação do telefone, por que vai deixar a pessoa entrar? Sim, não tem necessidade. Não tem, mas as pessoas de antigamente vivia na Disney, literalmente. Hoje em dia ainda são meio cega também, né? As pessoas, não sei. Se alguém bate na sua casa e tu não solicitou serviço, manda correr, por favor. Tu vai saber se a pessoa... Às vezes até quando tu solicitou e a pessoa, tipo, é uma pessoa estranha, tu nunca vai saber. Então é muito perigoso. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de noção, né? Às vezes. Ah, sim. Antigamente era meio sem noção. Então ele falou que ia arrumar o telefone dela, deixou ele entrar. E ele também pegou e amarrou ela com uma meia calça e asfixiou ela também com a meia calça. Tirou as fotos Polaroid dela do corpo inteiro com a máscara e deixou o corpo entre o vão da cama. A cama é entre o vão da cama, assim, escondidinho o corpo, sabe? Sim. Mas tirou todas as fotos pra colocar no arquivo dele. O que ele não fazia antes, né? Tirar a foto do corpo, assim. Com a máscara, essas Com a coisas. máscara. Que a máscara é bem estranha, né? Sim, mais bizarro. Tem as fotos dele, se vocês quiserem pesquisar. Ele com a máscara, assim... Gente, É muito Deus bizarro. me livre. E também nesse meio tempo, quando ele tentou asfixiar ela fez uma coisa que foi arranhar ele com muita força, no que fez a pele dele sair um pouquinho e ficou nas unhas dela. Mas ela nem tinha reparado nisso, nem a polícia. Sim. Então depois do crime ele pegou o carro dela, saiu, só que quando ele tava saindo, o marido dela tava chegando. Então ele olhou o carro assim, é da minha mulher esse carro. Só que dentro tava o BTK. Então ele já teve uma noção que, tipo, viu o BTK ali dentro do carro e... Foi correndo. Quando a polícia chegou, eles viram o corpo dela e tudo. E quem eles desconfiaram? BTK? Não, do marido. Marido. Porque antigamente, tipo, até hoje em dia, né? Os casos que mais tem é o marido bater na mulher, assassinar a mulher e tudo, né? Sim. Então, não é o BTK, é o marido. Então, tipo, foi tudo na culpa dele, assim. Então, levaram pra delegacia, fizeram várias perguntas. Mas eles viam que não tava batendo, né? Sim. E uma coisa também que nesse caso ele também não matou o filho do casal, né? Ele deixou o filho do casal sozinho na cozinha, se eu não me engano. Foi uma das coisas que o marido estranhou também quando ele entrou na casa. E, como a Vanessa disse, tipo, eles foram pra delegacia e como eles estavam investigando muito o marido, não estavam tirando a investigação do marido, apesar de entender isso, eles estavam sendo um pouquinho burros, porque eles não estavam investigando o resto, não estavam levando em consideração o que o marido tava falando. Então eles demoraram bastante e o marido tava ficando, ai, gente, tá, vocês vão demorar muito. Aí deu no pé e foi ele fazer a própria investigação do crime, que também não ajudou em nada, porque, né, ele não teve nenhum apoio na investigação. Sim. E isso sobre as unhas. Cara, eu roía muita unha, tá? Antes de começar a ler sobre caso criminal. Eu parei de roer unha por causa disso. Por quê? Porque todos os casos que eu via, as mulheres, elas arranhavam e isso fazia com que o DNA ficasse embaixo da unha. E foi por motivo de eu ter parado de roer unha. Porque aí, se acontecesse alguma coisa comigo, que Deus me livre, mas enfim, eu poderia arranhar pra ficar com o DNA embaixo da unha. Então esse foi um dos motivos pra eu deixar de roer, sabe? É um bom incentivo, né? Bom incentivo. Bem inteligente. Inteligente da minha parte. Tomara que nunca aconteça isso contigo e com ninguém, mas tudo que bem. eu nunca tenha que usar, né? Mas Sim, exatamente. se precisar. Mas foi com bastante força, assim, pra arrancar um pedaço da pele, né? Sim, você tem que... Mas, novamente, como eu disse, aquela época não tinha estudo da genética formado, então era péssimo, assim, Sim. pra te captar, às vezes... Apesar de ter coletado, não tinha o que fazer, né? Eles tinham a coleta do sêmen, do BTK e a pele. Sim. Não bateu a pele com o do marido, então já descartaram as chances dele ser. E tentaram juntar o sêmen com a pele e também não bateu. Porque o estudo não tava, né? Tchararã. Adequado. E também o marido dela, ele já tinha feito vasectomia. Sim. Então, pra captar os espermas, não tinha esperma. Então, eles começaram Tá, entendeu? faz sentido o esperma do marido. Até porque ele Sim. falou, né, que eles tinham tido relações sexuais na noite anterior. Então e não ficou... batia, então, tipo, já foi sabe? Mas demorou isso muito pra ser esse exame que foi feito da pele com o sêmen. Demorou muito porque eles priorizavam os casos que estavam, tipo, mais na frente, assim. Bom, eles receberam os resultados, porque foi desarquivado pra daí, então, fazer esses estudos. Foi entregue em 2004, 2005, se eu não tô enganada. Eles esperaram chegar ali perto dos anos 2000 pra frente, que já tinha o estudo da Sim. genética, tava tudo mais avançado. Aí eles abriram o arquivo novamente pra fazer essa pesquisa. Sim.
Resumindo, nada colaborava com a situação, né? Foi tudo uma bosta. Mas depois disso, ele continuou se comunicando com a polícia. E foi no momento em que o BTK começou a ratear. Porque ele já tava velho, então esse processo que ele tinha de escrever a carta, fazer fotocópia, aí levar pra casa, cortar bonitinho e tudo mais, já tava cansando ele demais. E a polícia, ele e a polícia já estavam, tipo, cansados daquele jogo. E conforme o passar do tempo, ele foi mudando cada vez mais o método dele até que ele meteu os pés pelas mãos. Que depois ele deu mais um tempo desse último caso que a gente acabou de comentar. E o próximo caso foi dia 18/1 de 91. Já tinha dado um bom tempo. Sim, ele começou a matar, eu acho que ele tinha 30 anos. Nessa idade. E essa vítima se chamava Dolores. Ela já era uma pessoa de idade também. E nessa época também ele bolou um plano de ter uma reunião de escoteiro. Então ele fingiu, saiu da reunião de escoteiro e foi atrás da Dolores. Mesmo método. Algemou e enforcou com a meia calça. Foi isso da morte dela. Roubou o carro dela, joias, calcinhas. Mas também, novamente, ele pegou o corpo dela e jogou embaixo da ponte. Já dá pra ligar e não foi muito inteligente, devia ter deixado lá, mas já tava tudo muito igual, né? Tirou novamente as fotos Polaroid com a máscara pra colocar no arquivinho bonitinho e a polícia achou o corpo 13 dias depois. Já em estado de decomposição. Resumindo, o corpo pra fazer uma análise nele tava difícil, porque os bichos já tinham comido, tava em decomposição, tava terrível o corpo dela, né? Sim. Aí também que ele começou a cuidar dos cães. Ah, sim. E já fazia 20 anos do primeiro assassinato da Nancy. Imagina. E ela nem foi Foi que o terceiro assassinato dele já fazia 20 anos. O crime dele em si durou 3 décadas. Gente, 3 décadas é muito tempo. É muito tempo. O cara começou a matar com 32, então? 3 décadas. Foi. Tirando as pausas, imagina se ele não tivesse pausado. Ele fez as pausas ainda entre os nascimentos do filho. Ele tem 2 filhos, né? Sim, a menina. O menino. E a polícia novamente, né? O que tem a ver o BTK com tudo, mas aí já estavam tendo uma noção de interligar os casos. Uhum. Mas depois que ele deu essa pausa, eles acharam que o BTK já tinha sido morto, já tinha parado, tinha sumido. E, isso foi meio idiota, porque eles meio que largaram o caso de mão. Sim, eles estavam achando que o cara já estava até preso por outro crime. Deve ter outra cidade, foi preso. Eles foram, assim, meio egoístas, né? Largar, assim, é difícil. Mas tu largar, assim, de cantinho, o caso não é... A família das pessoas ficam esperando resposta, né? Mas, como eu falei, o BTK ele já tava velho, então ele já tava, só quero meu reconhecimento que me deixe em paz, tá ligado? Então, muita coisa foi mudando, e a partir daí ele só foi buscando cada vez mais reconhecimento, foi largando as fotos pra polícia, foi mandando cada vez mais cartas, só que essas cartas já estavam demandando muito tempo dele, e foi aí que ele meteu os pés pelas mãos completamente, mandou mensagem pra polícia, mandou uma carta pra polícia, perguntando se eles podiam rastrear disquete. Pra mim foi o auge da burrice do cara. Obviamente a polícia falou que não, mas dá sim pra rastrear um disquete. E ele acreditou na polícia e no segunda dia depois, ele mandou novamente fotos pra polícia, todos... ele ficava tentando mandar, a polícia, vamos pegar esse cara agora. Então vamos se comunicar, já que ele quer que todo mundo saiba que ele vamos se comunicar de uma forma que ele caia, né? Sim, e conseguiram. Então ele ficava largando cartinha, tudo que é canto, só que já tava muito desleixado porque o cara era velho já. Então as cartas dele não tava toda bonitinha, os arquivozinhos. Mas ele mandava, ele ameaçava a polícia também, dizendo que ele ia fazer outros crimes. Mandava foto, tem uma foto de um desenho de uma das vítimas. Sim. Que ele desenhou e mandou pra polícia. Então, a diversão dele tava sendo expor ele mesmo. Até porque falam que ele acreditava que ele tinha uma amizade, né, com o delegado. Um vínculo, né? Um vínculo com o delegado, porque o delegado tava há anos naquele caso. Tanto que quando ele é preso, ele até fala o nome do delegado, né? E, dá oi pra ele como se ele fosse amigos de anos. O que é verdade, porque eles se comunicaram esse tempo todo, assim. Então, na cabeça dele. Então, o BTK mandou uma carta perguntando pra polícia se disquete era rastreável. Resumindo, ele era uma pessoa de idade, a tecnologia tava, né? Completamente fora do alcance dele. Exatamente, ele não sabia de nada, coitado do velho, né? Coitado não. Coitado não, né? Mas coitado na questão de burrice dele, né? Mas, enfim. Aí a polícia falou que não era possível, né? Apesar de ser. E ele foi muito burro também, porque ele devia ter pesquisado, né? Mais sobre isso. Podia ter perguntado pra alguém também. Mas claro que o disquete... como é que tu chega nos teus filhos e
pergunta, tipo, será que... Responde um negócio aqui pro pai. Tem como rastrear disquete. Ou tu perguntar pra uma pessoa de trabalho, né? Porque ele te usou o computador de lá. Então, perguntar pra alguém, tipo... não sei o que. Mas enfim, ele ouviu a polícia e foi. Ele mandou um disquete pra polícia. E foi rastreável. Tipo, a polícia recebeu o negócio e rapidinho já descobriu aonde ele morava. O nome dele. Tudo o nome dele. E começaram a vigiar ele. Tipo, pegaram um dia e foram lá. Ele usava um Jeep preto, né? Que era do filho dele. Ele tinha um Jeep preto, né? Que ele utilizava e a polícia já tinha visto. E tava lá na frente de casa já. Já sabia onde era a casa, foram lá. O Jeep tava lá. Só que tava no nome do filho dele. Era do filho dele, Sim. mas tava no nome dele, uma coisa assim, né? Era do filho e daí ele utilizava uma coisa assim. Só que na primeira vez que eles foram lá, eles esperaram pra não pegar assim de primeira. Porque o cara, há tanto tempo que já tá em cima dele, vão fazer isso direito, né? Funcionar. Então eles esperaram, escolheram outro dia que ele estaria ali certinho e pronto. Pegaram ele e foi à prisão, bem como eu falei antes. Ele deu oi pros policiais, ele agiu como se ele conhecesse todo mundo. E daí agora vem a parte que... Bom, o BTK ele pegou 10 prisão perpétuas ou 3 prisão perpétuas, mais ou menos. Mas ele só vai poder entrar com um processo pra tentar reverter isso ou pegar a prisão em liberdade quando ele atingiu 100 anos de idade. E atualmente ele continua vivo, ele foi preso também ali por 2004, 2005. Foi dia 25 de fevereiro de 2005, foi a prisão Isso. dele. Ele já tava com 59 anos. Depois disso, as únicas informações que a gente tem, além do livro dele, da Dark Side, né? A gente tem também o livro da filha dele, que é BTK Meu Pai, que ela conta como era pra ela ser filha de um serial killer e ao mesmo tempo ver ele como um pai amoroso, um marido maravilhoso, e como foi pra ela passar por esse tipo de coisa. E ela ainda se comunica eventualmente com o pai dela por carta. Ela disse que logo de início ela quis rejeitar bastante essa relação, então ela não se comunicava com ele, mas atualmente ela se comunica de vez em quando com ele. Ele sabe da existência do livro dela e ele diz que entende, porque era a forma que ela tinha de botar aquilo pra fora. Pra ela foi bastante traumático. Ao contrário dos filhos de serial killer, a Carrie, ela é completamente aberta a conversar sobre isso, o que eu acho muito legal. E como eu te disse antes, me lembra muito a série Criminal Minds, que em uma das temporadas, uma das policiais, ela é filha de um serial killer e ela se torna policial e começa a ajudar a polícia justamente por conta disso, porque ela fica se sentindo mal, né? Ela queria, tipo, reverter aquilo que o pai dela tinha feito com outras vítimas, com a família das vítimas. Então ela começa a ajudar a polícia pra, de alguma forma, amenizar aquela culpa que ela sentia por conta do pai. E eu acho que é mais ou menos o que a Carrie tenta fazer com o livro dela, né? Mostrar pra essas pessoas que passaram pelo mesmo que ela, que não é porque eles são filhos de serial killers que eles são pessoas ruins. Sim, e essa questão do BTK, o final disso tudo foi o que ele queria. Ele queria fama. E ele realmente conseguiu fama. Quando ele foi preso, tipo, tinha muitas pessoas assistindo Sim. ele pela TV. A internet bombava. Gente, as pessoas vendiam jornais com as poemas dele, as cartas Sim. falsas pra ganhar dinheiro. Mulheres mandavam carta pra ele com pedido Sim, de casamento. pedindo em casamento, que admirava ele. Gente, foi o auge do auge, assim, Sim, tipo. foi bem doentio. Foi. E os psicólogos também já estavam em cima querendo saber. E era muita coisa, assim. E ele no tribunal, tipo, tudo que ele falou calmamente. Entrou com a bibliazinha dele na mão. Exatamente, falou tudo. Fiz tal coisa, tranquilo. Assumiu todos os crimes, bonitinho, Exatamente. não ficou batendo boca. Isso eu achei digno da parte dele. Ele não fez aquele teatro que o Ted Bundy fez, né? Sim. Ele só disse, tá, fui eu, não tenho o que fazer, é isso aí, me Sim, prende, e acabou. pro estudo isso é de extrema importância. Muito importante. Sim, os psicólogos ainda tentam entender ele, né? Tipo, que levou ele a fazer isso. Porque, como a gente falou, a infância dele foi perfeita, tipo, não teve nenhum motivo. Mas acredita-se que algo que pra gente seria mínimo e não teria tanta importância, pra ele foi algo que teve sim grande importância e que acabou mudando completamente a personalidade dele. Sim, hoje em dia ainda o BTK tá vivo, cumprindo, né? Tem um pão dele que é até os 100 anos, né? Normalmente. Sim. Se ele não pegar mais uma coisa, porque o caso em si, ele é estudado até hoje, né? Mas enfim, o caso, ele em si é muito interessante. Se vocês gostam também, procurem os poemas que a gente falou, as cartas. Vocês vão entender o garrancho dele? Não. Mas é interessante, se vocês são curiosos, né? Igual a gente, gosta e é de bastante ver... conteúdo. Gosta de ver foto, tem também o livro, né?
Sim, Então- bastante gente, Darkside patrocina a gente. Os livros são maravilhosos, a gente pode Sim. comprar. Não tem cupom de desconto da gente ainda, mas se a Darkside quiser, a gente tá aqui à disposição. E, gente, vocês vão ver as capas. Isso aí não é coisa de serial killer. Ah, É lindo, gente. Eu achava que aquela capa do livro dele era alguma coisa sobre estética. Eu achava que era sobre, tipo, era casos, mas era pro lado só feminino, assim, sabe? Sim. Ah, sei lá, um assassino que cortava rosto, sei lá, não sei. Meu Deus, que horrível. Sei lá, alguma coisa assim. E, tipo, os livros são lindos. Lindos. São lindos. Agora, pra finalizar o episódio, vou falar o que o BTK respondeu sobre o que a filha dele escreveu no livro. Apesar dele não ter conhecimento sobre o livro, né? Tipo, ele sabe que existe o livro, mas ele nunca leu. Ele não pode receber nenhum telefonema nem nada. Mas ele disse assim: eu não tenho certeza de como o livro foi escrito ou quão longe ela me joga embaixo do ônibus. Eu quebrei o coração dela e de outros membros da família, colegas de trabalho, amigos e outros. Ela certamente tem esse direito. Ele assume, né? O impacto dele em si foi a família, né? Sim. Porque todo esse tempo ele escondeu perfeitamente da família, era um pai presente. Então a família pra ele era, tipo, a joia dele, né? E no final a família ficar desapontada com tudo isso, né? Então, tipo, pra mãe dela foi um choque enorme. Ela se mudou de casa, a casa foi destruída e aí, hoje em dia ela é uma entrada pra um parquezinho, assim. Sim. Ela não existe mais. O que eu acho, sinceramente, sensato. Sim. Ele não matou vítimas dentro da casa dele. Mas, mesmo assim, é uma casa, assim, tipo, ruim, né? Carregam. E tem gente... Eu admiro gente que compra casa que tem acontecido assassinatos, assim. Eu não compraria, né? Particularmente. É que a gente também tem muita coisa, tipo, muita cidade europeia ou americana, que é antiga, daí tu vai... Eles nem falam, né? O pessoal que vai vender a casa, né? Ah, matou gente aqui. Ah, mataram a gente umas 3 vezes já dentro dessa casa. Nem tem mais Sim. informação disso. Então, mas foi sensato o jeito que, tipo, desmontaram a casa. Talvez tenha até sido o pedido dela, né? Vai saber. É, pode ter sido também. Pode ter sido, porque como a casa era dela. E né? a família, apesar das outras, eles não mudaram a identidade, né? Eles continuaram com a identidade. O que eu achei sensato também, porque eles não têm nada a ver com isso. E eu sei que muita gente julga e eles botam a culpa na família, mas não tinha muito o que eles fazer. E, tipo, pra eles não tinham mesmo como desconfiar. O cara era paizão pra eles, um marido incrível. Então, realmente é complicado, assim, eu acho que o sentimento que eles sentem. E eu entendo muito entendo não, mas imagino muito o que a Carrie sentiu de negar esse sentimento de amor pro pai dela, né? E como deve ser conflitante pra ela e pro irmão. Quer dizer, pra ela, o irmão, não sei. Mas amar o pai e saber que o pai é um assassino. Tipo, como deve ser conflitante pra ela esse sentimento. É como tu tem um amor pelo teu pai, tu não vai desconfiar que no meio da noite ele vai falar que, eu vou lá na farmácia e vai matar uma pessoa. Então, Sim. tipo, é longe, assim, até quando não é uma pessoa, teu pai, por exemplo, teu tio, tu não vai imaginar isso. Tu não espera isso Tu não de ninguém, espera, né? tu não imagina. Então, pra ela, eu não consigo nem imaginar nem o choque que ela sentiu de saber que o pai dela era um dos maiores na época de serial killers procurados. Sim, até porque ela fala, né, que o pai dela ensinava ela a não confiar em estranho, ensinava ela a trancar sempre tudo as portas de casa, e ela achava que era normal, que era só uma Proteção de pai, né? Só uma proteção de pai. Depois ela começou a pensar, ela começou a entender o porquê ele falava tudo aquilo. O livro dela parece ser bem interessante. Sim. Em questão de, tipo, ela falar, tipo, interligar coisas da infância dela, que, pode ter sido por isso, pode ter sido por tal coisa, entendeu? Então deve ser bem interessante o livro Sim. dela. Até porque ela também tem as respostas do que ele tava fazendo naqueles tempos onde ele parava. E eu acho que pra ela também deve ter sido estressante ela pegar e começar a ver, tipo, nossa, naquele dia que foi muito bom pra mim, talvez ele tenha matado alguém. Sim, porque ela passou até aquele tempo de idade achando que a infância dela foi literalmente perfeita. E daqui a pouco ela descobriu que, na verdade, não foi daquele jeito. Tipo, distorceu toda a imagem que ela tinha da infância. Então, eu admiro muito. Até porque ela já não era mais uma criança, né? Quando ela descobriu, eles já eram todos... Os 2 filhos já eram casados, já moravam fora. Não morava mais com eles já. Sim. Mas a distorção de imagem da infância que ela teve foi terrível. Então, pra ela ter a coragem, tipo, de escrever um livro e... De botar isso pra fora, né? Exatamente. É tipo, nossa. Admirável. Mas então, gente, o episódio de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso a gente tenha esquecido de falar alguma coisa do caso, ou vocês queiram alguns outros casos aqui,
Deixem nos comentários dessa publicação, da publicação do episódio, da capa do episódio. E entre em contato com a gente também pra falar o que vocês acham sobre o caso. A gente adora conversar com vocês sobre isso. Então não fiquem com vergonha, podem chamar a gente. Segue a gente no nosso TikTok também. Se quiser mandar uma mensagem no direct, bem tranquilo, dando uma ideia. Ou, sei lá, tipo, eu quero falar desse assunto que vocês falaram no podcast. Sim. Então, tipo, gente, chama a gente. Até porque se a gente for falar de alguma coisa que vocês comentaram, seja sobre qualquer caso, a gente vai sempre ler os comentários de vocês aqui. Então é isso. Tenham uma boa semana. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.